Livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano. Terceira parte. Capítulo 20. Sexta categoria. Música transcendental que se produz depois de um acontecimento de morte. Esta última categoria de música transcendental, que se realiza além do túmulo, constitui o prolongamento lógico e natural das outras categorias. E se a gênese das manifestações que examinamos pode explicar-se pela hipótese espírita, a existência desta última categoria deve ser admitida a priori. Se ela não existisse, a legitimidade da hipótese espírita seria abalada. Por outro lado, o fato de sua existência, inexplicável por qualquer outra suposição, constitui a melhor confirmação da hipótese espírita. Sou obrigado a declarar, também para esta categoria, o que deploro, que a maior parte dos incidentes que recolhi não são utilizáveis, tendo sido dados de modo muito sumário por seus narradores. A falta não é, aliás, destes últimos, mas dos diretores das revistas que, muitas vezes, não dispondo de espaço suficiente, resumem em algumas linhas as narrativas que lhes são enviadas pelos protagonistas dos fatos. Caso 27. Eis um episódio tirado dos Proceedings of T.S.P.R., volume 3, página 92. Como já o publiquei nas aparições de defuntos no leito de morte, limito-me a lembrá-lo aqui, resumindo. Neste primeiro exemplo, a audição musical realiza-se ainda no leito de morte, mas a pessoa doente percebe o canto de uma de suas amigas, falecida 11 dias antes, o que a moribunda e todos os assistentes ignoravam. Um coronel irlandês contou que fora certa vez convidado para uma festa musical que deveria realizar-se em casa de uma jovem, Miss Julia, dotada de bela voz de soprano. Depois de algum tempo Julia se casara com o Sr. Henry Webley e mudara de domicílio, não mais a encontraram e ignorou-se o que dela tinha sido feito. 7 anos depois, a mulher do coronel caiu gravemente enferma. E o coronel conta o seguinte. De repente ela me perguntou: ouves estas doces vozes que cantam? Respondi que não e ela acrescentou: já as ouvi muitas vezes hoje, acho que são anjos que vêm desejar-me as boas-vindas no céu. Interrompeu-se e disse, indicando um ponto acima de minha cabeça. Ela está no canto do quarto, Júlia, caminha agora, inclina-se para ti, eleva as mãos orando. Olha, ela já vai. Partiu. Afigurou-se-me, naturalmente, que suas afirmativas eram visões do estado pré-agônico. Júlia, porém, tinha morrido efetivamente 11 dias antes. Durante as suas últimas horas não fez mais que cantar, com voz que nunca fora tão suave. Este episódio apresenta alguma analogia com o caso 12, que se refere ao Delfim Luís XVII. Este havia percebido um canto coral muito harmonioso e reconhecera, entre as vozes que o compunham, a de sua mãe. Depois tivera uma atitude que deixa supor lhe tivesse a mãe aparecido pessoalmente. É o que se nota, também, no caso que acabamos de expor, a doente percebe um coro de vozes maravilhosas, onde distingue uma que lhe era familiar, logo depois a amiga lhe aparece. Nos casos desta natureza encontram-se em segmento as duas principais modalidades das manifestações dos defuntos nos leitos mortuários, a propósito dos quais tenho feito observar que a origem transcendental de uma confirma a origem transcendental da outra. Nos casos que examinamos, a gênese transcendental da aparição de Julia Webley no leito de morte de sua amiga não parece duvidosa, as hipóteses sugestiva e autossugestiva devem ser afastadas da discussão, porque nem a moribunda nem os assistentes sabiam de sua morte e a hipótese da telepatia entre vivos está eliminada pelo fato de Julia Webley ter falecido 11 dias antes. Caso 28. Foi consignado no jornal of T.S.P.R., pelo Dr. Hodgson, que o tinha pessoalmente examinado. Escreve-me Sarah Jenkins.
Em 1845, o Sr. Erhug, um músico alemão de grande valor, domiciliado em Boston durante muito tempo, morreu subitamente nessa cidade. Eu era, então, uma menina e só o conhecia pela sua reputação, tendo ouvido muitas vezes em seus concertos públicos de violino, que despertavam em mim grande admiração pelo artista. Minha única relação pessoal com ele consistia em que, no correr do inverno precedente, época de sua morte, eu o encontrava na rua, quase todos os dias, quando ia para a escola. Era puro acaso, mas esses encontros se tornaram tão frequentes que o músico acabou por notá-los, e sorrir quando eu passava. Em seguida, cumprimentava-me respeitosamente e eu lhe respondia pela mesma forma. Durante o outono ele morreu de repente. Suas exéquias realizaram-se a 4 de novembro de 1845, na igreja de Trinity, na rua Sumner. A cerimônia foi solene e comovente, a ela assistindo todos os músicos de Boston, ao mesmo tempo que grande número de outros cidadãos eminentes, todos lhe lamentavam a morte. Eu aí estive com minha irmã e, no meio da cerimônia, fui tomada do pressentimento inexprimível e inexplicável de que ele poderia, nesse momento e naquele meio, levantar-se do ataúde e aparecer entre nós, como se fosse vivo. Sem prestar atenção no que fazia, tomei a mão de minha irmã, dizendo quase em voz alta: "Oh! Ele deve ressuscitar para a nova vida." Minha irmã olhou-me com espanto e murmurou: "Mas cala-te." Durante a tarde desse mesmo dia, achava-me na sala de jantar com minha mãe, minhas duas irmãs e um amigo cubano. Falava-se das exéquias solenes às quais tínhamos assistido e minha irmã contou o incidente singular de minha exclamação, repetindo minhas palavras. De repente, espalhou-se no aposento uma onda de música maravilhosa, como ninguém entre nós ainda tinha ouvido. Vi o rosto dos assistentes tomarem uma atitude de espanto, quase de medo. Eu mesma fui presa de uma espécie de terror do invisível. Pela segunda vez se elevaram os sonoros e maravilhosos acordes musicais, que diminuíram pouco a pouco e desapareceram. Minha irmã e eu nos precipitamos para a janela a fim de verificar se alguma música passava na rua, mas esta estava deserta, não se ouvia nenhum ruído além do tamborilar de uma chuva miúda. Subi, então, as escadas, entrei na saleta que existia embaixo da sala de jantar. Lá estava sentada, em atitude de quem lia, uma senhora, nossa hóspeda, pertencente à seita dos Quakers. Havia aí um piano e, apesar de vê-lo fechado, perguntei: "Teria alguém tocado o piano?" "Não", respondeu ela, "mas ouvi agora uma música estranha." "Que seria?" "Ora, é preciso dizer que nenhuma de nós é supersticiosa nem o foi nunca, pelo contrário, fomos educadas no menosprezo de almas do outro mundo, também nenhuma pensou em considerar o acontecimento como sobrenatural. Apesar disso, não podíamos deixar de olhar-nos uns para os outros, perguntando: "Que se passou? De onde vem esta música?" A senhora S., como boa quaqueresa, ficou logo muito preocupada e agitada. Quando suas filhas entraram, falou-lhes do que se tinha passado. Deram elas, todas juntas, uma volta pela vizinhança, indagando se faziam música e a essa hora da tarde, soube-se, de modo categórico, que ninguém havia tocado instrumentos de música nem os ouvira tocar na rua. Aliás, a música que tínhamos percebido elevava-se em nossa própria ambiência e era diferente de todas as músicas que temos ouvido. Nesse ponto estivemos todos completamente de acordo. Assinado, Sarah Jenkins. A irmã da redatora dessa narrativa confirma nestes termos. Li cuidadosamente a descrição de minha irmã e posso assegurar que ela é escrupulosamente exata. Assinado, Elizabeth Jenkins. O Dr. Hodgson faz a Miss S. Jenkins algumas perguntas, das respostas extrai os trechos seguintes.
A senhora S., a dama Quaker, estava domiciliada momentaneamente em nossa casa. Indaguei se alguém havia tocado piano, não que a música que percebemos fosse igual à do piano, mas unicamente para ligá-la de algum modo a uma causa natural. Pareceu-nos a todos que a música provinha do pavimento em que estávamos. Ela começou em um canto do quarto e fez-lhe a volta. Comparei essa música a raios de sol que se transformassem em sons, e não podia ainda hoje dar-lhe definição melhor. Nesta interessante narrativa seria preciso supor, conforme a gênese das manifestações telepático-experimentais, que o pensamento de Miss Sarah Jenkins e dos assistentes, dirigido com vivo pesar para o artista desaparecido, tenha determinado a relação psíquica entre seus espíritos e as pessoas que dele se lembravam. Daí resultaria que o espírito do morto, desejando revelar a sua presença em sinal de gratidão, e não conseguindo manifestar-se diretamente, fê-lo servindo-se do caminho de menor resistência que lhe era traçado por suas idiosincrasias musicais. O estranho e inexprimível sentimento de que Miss Sarah foi presa no templo, levando a pensar na possibilidade da presença do falecido, no enterro, indicaria que a relação psíquica já se tinha, por essa ocasião, estabelecido entre o defunto e sua admiradora, já submetida à influência de seu pensamento. Isso parece ainda mais verossímil se encararmos este fato junto ao outro complementar da música transcendental que se espalhou no ambiente, justamente na ocasião em que a irmã da narradora referia o aludido incidente. Dir-se-ia que o espírito do morto tinha intenção de sublinhar os fatos que melhor indicavam os percipientes a origem e os fins da música transcendental. Caso 29. Esta outra relação, de data muito recente, apareceu na Light, 1921, página 622, e apresenta alguma analogia com o caso precedente. O Sr. Neiburg, de Oakland, no Nebraska, Estados Unidos, envia descrição do incidente que se segue, em data de 28 de agosto de 1921. Ultimamente, uma música divina, vinda não se sabe de onde, tocada provavelmente por executores celestes, música audível unicamente no local em que se realizava e onde jazia o corpo da filhinha do casal Parker, de Woodlack, encheu de espanto a mesmo de terror os parentes e os amigos reunidos para a triste cerimônia do enterro. O Sr. Parker é caixa do Banco Urbano do estado de Woodlack. Não somente os parentes da morta como os banqueiros Ben Mickey e Michael Flanagan e grande número de outras pessoas que assistiam às exéquias, uma das mais solenes que já houve no condado de Cherry, escutaram, maravilhados, essa música celeste, que soou no começo da última cerimônia fúnebre, continuando depois por algum tempo. Terminada a cerimônia, quiseram todos certificar-se da proveniência desses acordes maravilhosos, mas em vão. Daí resulta que sua origem não era terrestre. A duração do fenômeno foi aproximadamente a de um trecho musical comum, não passou de 5 minutos. Os primeiros acordes, muito harmoniosos, só foram percebidos pelos pais da menina morta, os quais supuseram houvesse um organista no aposento ao lado. Pouco a pouco, os acordes aumentaram de sonoridade e de força, transformando-se em ondas musicais cheias de sentimento, invadindo todo lugar sagrado, com ritmos e temas bem definidos. Em seguida, eles enfraqueceram lentamente e pareceram extinguir-se em um eco longínquo, só quando as pompas fúnebres terminaram, isto é, alguns minutos depois, é que os assistentes se aperceberam de que o artista invisível não existia em parte alguma, nem no templo nem em torno dele. Não é certamente por meio das alucinações coletivas que se podem explicar fatos desta natureza, primeiro, por causa da razão a que já nos referimos.
A de que os casos de alucinações coletivas são infalivelmente originados por sugestões verbais e nunca por um fenômeno de transmissão telepática do pensamento, como se poderia supor nas circunstâncias dos episódios acima. Depois, porque, para autossugestionar-se de certo modo, é preciso que o sensitivo conheça a existência da classe de formas alucinatórias às quais deveria ser submetido, sem o que não poderá encontrar-se em condições de atenção expectante. Ora, como é manifesto o que, nos casos que acabamos de expor, nenhum dos assistentes pensava na existência de manifestações de música transcendental em relação com acontecimentos de morte, segue-se que nenhum deles podia estar sujeito a uma forma alucinatória simulando uma classe ignorada de manifestações supranormais. Uma vez eliminada esta hipótese insustentável, é evidente que a única solução lógica do enigma é a de supor sempre a presença espiritual de defuntos interessados nos fatos, os quais se esforçaram por fazer conhecer sua presença e, por consequência, sua sobrevivência, às pessoas caras que os choravam, e o fariam da maneira que lhes era possível e que é muitas vezes determinada pelas idiosincrasias que os caracterizavam quando vivos e pelas quais lhes foi mais fácil manifestarem-se aos sobreviventes. Caso 30. Encontrei-o no jornal OFT-SPR, volume 9, página 89, que reproduz uma carta do escritor alemão Jean-Henri von Thunen, dirigida a seu amigo Christian von Butel, para referir-lhe o que se produzia em sua casa depois da morte do seu dileto filho Alexandre, o que se deu em 1831. Conta ele. Na noite de 10 para 11 de outubro, 3 dias depois da morte de Alexandre, minha mulher e eu acordamos entre as 2 e 3 horas da madrugada. Minha mulher perguntou-me se eu não ouvia uma campainha que tilintava sem cessar. Escutei e a ouvi perfeitamente, mas não prestei muita atenção, supondo que fosse uma ilusão dos sentidos. Na noite seguinte, à mesma hora, acordamos de novo para ouvir ainda o tilintar da mesma campainha, que, desta vez, parecia soar com bem mais vigor. Achamos ambos que o som era o de uma sineta pouco harmoniosa, mas em cujas vibrações havia alguma coisa de musical. Escutamos muito tempo em silêncio. Pedi, enfim, à minha mulher que me indicasse qual a direção donde parecia vir o som, e quando ela indicou exatamente a mesma direção em que eu percebia, o coração me saltou no peito, de espanto. Meus 2 filhos, apesar dos seus esforços de atenção, não ouviam nada. Na terceira noite, à mesma hora, a manifestação renovou-se pontualmente. Algumas horas depois, à tarde, essa música inexplicável soou e continuou até meia-noite, para cessar em seguida e recomeçar às 2 horas. A 18 de outubro, aniversário do nascimento de Alexandre, sons particularmente belos e harmoniosos se fizeram ouvir. Minha mulher achava no fenômeno grande conforto espiritual, quanto a mim era transitório o efeito que ele fazia em meu espírito. A incerteza em que ficava quando indagava se essa música era real ou uma ilusão dos sentidos tornava-me nervoso e agitado, e o esforço contínuo com que procurava chegar a uma solução entretinha em mim um estado de contínua tensão espiritual. Durante 4 semanas, meus sonos foram sem cessar interrompidos e minha saúde começava a ressentir-se disso. Recorri a todas as hipóteses e busquei, mesmo, explicar o fenômeno procurando um laço entre o ritmo da campainha e o batimento do meu coração, mas nada descobria. No correr dessas 4 semanas, a natureza da música se havia radicalmente modificado, tinha adquirido, a princípio, sonoridade, de maneira que ultrapassava qualquer outra espécie de ruído. À tarde, quando eu intentava ler ou escrever, constituía um empecilho. O que tinha aumentado em sonoridade havia perdido em melodia. Podíamos, então, compará-la a um grupo de campainhas que tinissem todas juntas.
Depois de certo tempo, minha mulher começou, também, a desejar o fim das manifestações, porque esse tilintar perpétuo aborrecia e lhe excitava os nervos. Conforme os nossos desejos, em meados de novembro elas cessaram completamente, e, desde essa época, nem eu nem minha mulher pudemos mais perceber qualquer som. Sua desaparição revelou de novo em mim a dúvida de que essa pretendida música das esferas não fosse mais que a consequência da depressão de nossos espíritos. Minha mulher começava já a partilhar de minhas dúvidas e isso a tornava desiludida e triste. Eis, porém, que, depois de 8 dias, a música recomeça com sons mais harmoniosos que nunca, prosseguindo até o dia de Natal. Na véspera dessa festa, voltou com extraordinário vigor, soando límpida, melodiosamente, com uma variedade de ritmos absolutamente novos. Cessou ainda depois do Natal. Pensamos que ela se fizesse ouvir no dia de Ano Bom, mas ficamos desiludidos, seu silêncio prolongou-se durante quase todo o mês de janeiro. Assim, pois, minha mulher e eu ouvimos essa música nas mais diversas condições de espírito, tanto quando estávamos preocupados ou abatidos como quando nos víamos calmos e serenos, quando passávamos bem ou quando nos sentíamos mal. Essas diferentes circunstâncias não modificavam sua modalidade e ela nos chegava sempre da mesma direção. Isso posto, não nos era possível experimentar a menor dúvida a respeito de sua realidade. No segundo período de silêncio, acreditamos que a música tinha cessado definitivamente. Ao contrário, ela recomeçou em fins de janeiro, mudando totalmente de natureza. Não eram mais campainhas que tilintavam, era um concerto de flautas. No começo de março, nova mudança, a música tornou-se particularmente melódica, mas não eram mais flautas que tocavam, senão um coro vocal com acompanhamento de instrumentos musicais. Em certo momento, acreditamos ambos haver apanhado algumas palavras do coro, isso foi, porém, num instante apenas. A 21 de março, aniversário de minha mulher, a música modificou de novo a sua natureza, tornando-se ainda mais melodiosa e, ao mesmo tempo, produzindo em nós quase que a sensação de medo. Nem minha mulher nem eu jamais conseguimos encontrar uma analogia com algum som terrestre, capaz de fornecer uma ideia do que essa música era para nós. Aí terminam as informações confidenciais ao amigo, contidas na carta a von Butel, mas o trecho seguinte da biografia de Henri von Thuné mostra que a música misteriosa não deixou de se fazer ouvir até a morte dos percipientes. A música misteriosa foi muitas vezes percebida no correr dos anos seguintes, sobretudo por ocasião dos aniversários e das outras festas concernentes aos membros da família. Ela não se interrompeu, mesmo com a morte da mulher de Thuné, continuou a deixar-se perceber, como fiel e reconfortante companheira dos sobreviventes, durante toda a vida de ele e de Frau von Thuné. Estes admitiam que a música, incontestavelmente percebida por seus ouvidos, não lhes fornecia nenhum informe sobre o desaparecido, reconheciam que suas ideias, seus conhecimentos não eram mais extensos em consequência dessas manifestações, mas acreditavam que a música era para eles uma como declaração seguinte: Vosso Alexandre sobrevive à morte do corpo, e essa firme convicção os fazia felizes. Tenhamos em conta o que se disse na introdução à quarta categoria. Em matéria de classificações científicas, não pode haver outro sistema de pesquisa que não o da análise comparada aplicada aos acontecimentos e nunca análise de uma só categoria com o esquecimento da classe e ainda menos a de um só acontecimento com desprezo dos demais. É preciso ainda admitir que a hipótese mais bem indicada para explicar o estranho caso, que acabamos de expor, é sempre a de supor a presença de uma entidade espiritual ligada aos percipientes por liames afetivos. Deveríamos reconhecer, nestas condições,
que as convicções intuitivas dos percipientes não os devem ter enganado. Eles eram de opinião que essas manifestações musicais, desprovidas em si de significação, constituíam uma demonstração da sobrevivência de Alexandre. Pode-se mesmo supor que essa convicção provinha de uma mensagem telepática análoga, transmitida pela entidade que se comunicava. Se analisarmos mais a fundo o caso acima, não nos sentiríamos mal por assinalar fatos e circunstâncias que mostram perfeitamente a intenção extrínseca que determinava as manifestações. Primeiro, a circunstância de haverem as manifestações começado 3 dias depois da morte do filho dos percipientes, o que mostra ligarem-se de qualquer modo ao acontecimento de morte que se produziu na família. Em seguida, o haverem as sinetas, nos primeiros dias das manifestações, tilintado sempre à mesma hora da noite, achando-se os percipientes acordados a essa hora exata, como para escutá-las, constitui isso outro indício de uma intenção que se esforçava, pondo em ação os meios de que dispunha, isto é, manifestando-se como podia e não como queria, para fazer compreender aos percipientes sua presença espiritual. Nota-se mais, que quando os percipientes se mostraram convencidos da origem transcendental das manifestações, começando, porém, a se sentirem perturbados e a desejar-lhes o termo, elas imediatamente cessaram, mas como a cessação do fenômeno reavivou a dúvida dos percipientes sobre sua natureza transcendental, ele recomeçou mais vigoroso que antes. Todas essas demonstrações fazem ressaltar a existência de uma intenção vigilante que se manifestava com um fim determinado. O de convencer os percipientes da presença de uma entidade espiritual desejosa de se fazer conhecer. E se nos lembrarmos, enfim, de que a música se fazia especialmente ouvir por ocasião dos aniversários de família, somos levados a concluir que essa última prova de uma intenção servia também para designar o defunto que se comunicava. Ele só podia pertencer à família na qual se manifestava por traços eloquentes, ou, mais precisamente, ele só podia ser aquele que os sobreviventes indicaram.